panorama do mercado com abas, as principais notícias de 10 de fevereiro de 2026. Começamos com os Estados Unidos. Ontem houve uma recuperação no preço de empresas de tecnologia. Aqui eu me refiro a Nvidia, Broadcom, AMD, a própria Microsoft recuperou bastante. Temos uma dissidência no sell side entre casas que acreditam que a Microsoft agora está ameaçada pela inteligência artificial na sua parte de prestação de SaaS. Outras casas dizem ao contrário, que não, Microsoft está muito bem protegida porque está voltada para a enterprise e se a inteligência artificial tiver que penetrar nas empresas, será por meio da Microsoft. Então, há ainda uma dissidência, uma visão antagônica agora com essas mudanças, esse lançamento da Anthropic, da nova ferramenta da Anthropic, que causou uma verdadeira derrocada nas empresas de software. Lembrando, tem empresa caindo 25%, tem empresa caindo 10%, 15% no ano. É uma queda muito sensível. Até as empresas de cybersecurity estão sendo afetadas porque estão sendo colocadas também nesse grupo de empresas de software. E até uma matéria hoje do Wall Street Journal mostra que, por enquanto, quem está ganhando ainda é quem tem a pá e quem tem a picareta, né? Que na história da corrida do ouro. Ou seja, quem está fazendo semicondutor, quem está fazendo a infraestrutura de hardware, memória, toda a parte de hardware é quem está se beneficiando da onda de inteligência artificial, ao passo que quem está na camada do software tem, na verdade, se prejudicado com essas ameaças que podem levar a uma disrupção do setor como um todo. Então, esse ainda continua sendo o principal tema de discussão nos Estados Unidos, foi o tema da semana passada. As rotações continuam acontecendo, o Russell 2000 subindo 8% no ano, S&P 600 10% no ano, ao passo que S&P 500 caindo 2%, mas subindo 2%, mas com uma queda nas Mag 7, né? Então, as Mag 7 estão caindo, o S&P está praticamente neutro. Isso decorre de uma realocação das posições claro, os investidores ainda digerem esse lançamento do Claude Cowork e tentam entender qual vai ser o impacto num horizonte mais longevo, numa visão de longo prazo, nessa avaliação do fluxo de caixa dessas empresas, né? Principalmente Salesforce, que era uma das maiores, e a ServiceNow. Lembrando que o Jensen Huang foi questionado sobre isso, Jensen Huang, CEO, fundador da NVIDIA, ele disse que isso é ilógico, né? Essa foi a frase que ele usou, que esse sell-off nas empresas de software não tem o menor sentido. Mas, de todo modo, e assim como a Wedbush Securities também, que eu sempre menciono aqui, porque dá muita entrevista no noticiário, mas, de todo modo, o investidor talvez repense se software deve negociar com um múltiplo muito elevado. Eu estava analisando uma estatística que software chegou a negociar por muito tempo com uma média de 40 a 50 vezes preço-lucro dos últimos 12 meses. E dificilmente esse setor vai continuar negociando com esses múltiplos, porque é uma ameaça chave para a rentabilidade dessas empresas. Aqui no Brasil, inclusive, a TOTS caiu muito. Também a TOTS, que era uma empresa de software que negociava com prêmios grandes na Bolsa Brasileira, também está sofrendo o mesmo movimento. Temos ainda essa semana, amanhã, o resultado do atrasado, né, do payroll, mas hoje já tem uma prévia do ADP e o Kevin Hassett ontem deu uma entrevista na CNBC e ele já meio que antecipou ao mercado que, olha, o resultado virá fraco mesmo. Então, parece que não há grande expectativa do mercado em relação ao payroll. É claro que só não pode ser desastroso, porque senão o mercado provavelmente reage com queda e começa a avaliar os cortes por parte do Fed, né, na transição do Fed. O Donald Trump também deu uma entrevista ontem falando que, com certeza, com a vinda do Kevin Warsh agora para o Fed, vai ter novos cortes de juros, não vai ser tão atrasado como foi o Powell. Então, continua essa pressão. Hoje temos resultado de Cisco, Coca-Cola, McDonald's, Ford e Robinhood, que é uma importante player aí para o varejo de corretora e que tem um apelo muito grande com o público jovem. As expectativas em relação à inflação caíram bastante. O New York Fed Survey demonstra isso, que já houve uma queda das expectativas da inflação lá nos Estados Unidos, o que é muito bom para uma ancoragem das expectativas. E lembrando que os consumidores ainda reclamam muito do aumento do custo de vida, né? A Affordability Crisis, que foi tema, inclusive, de eleições municipais e tende a ser tema ainda nesse ano. E temos ainda uma análise do sell side em geral, tentando precificar onde que está o desconto, onde que está uma relação de assimetria, risco-retorno melhor. E, por enquanto,
parece que a tendência é de alocação nas small caps norte-americanas, o que parece convergir para um ciclo ainda de corte de juros nos Estados Unidos. Lembrando que a curva de juros, quando nós olhamos o vértice de 2 anos, ela continua estável e não precifica esses cortes. Então, é bom o mercado ficar atento. Vamos um pouco agora para a Ásia, falar um pouco do Japão novamente, a vitória esmagadora da Sanai Takaichi, o Partido Liberal Democrático que assume agora o parlamento com uma maioria ampla e já anuncia uma expansão fiscal, um incentivo ao consumo no Japão. Tudo isso leva o Nikkei a uma alta expressiva, às máximas. Houve depois uma correção em relação ao topo que havia atingido, mas o Nikkei segue numa tendência de alta muito forte, e depois eu comento também sobre os mercados emergentes que estão num movimento similar. E, além disso, temos um anúncio de um pacote de estímulo, né, de 135 bilhões de dólares para infraestrutura e para corte de impostos. Lembrando que isso repercutiu na curva de juros, subiu um pouquinho o vértice de 10 anos, mas nada muito expressivo. E o iene se fortaleceu diante do dólar. Lembrando que os dois governos estão atuando de forma coordenada para que não haja uma desvalorização exacerbada do iene perante o dólar. Falando de China agora, e antes de começar a China, é importante entender que a Takaichi vem com uma postura mais agressiva em relação ao posicionamento da China no Pacífico, e que lembra um pouco Shinzo Abe, que faleceu no atentado, que era o primeiro-ministro japonês, e parece que realmente vai haver um alinhamento claríssimo do Japão com os Estados Unidos e com uma presença forte dos Estados Unidos por meio do seu aliado, e que pode levar a mais atritos com a China. Então esse é um ponto, um fator geopolítico a se monitorar realmente. Vamos agora falar de China. O Xangai Composite subiu 1,41%, bateu 4.123 pontos na segunda, recuperou as perdas da semana passada. O setor de tecnologia também houve uma recuperação nesse setor. Lembrando que o Goldman Sachs tem sido muito otimista, prevendo uma alta de 20% para o MSCI, e há um grande apetite de investidores por empresas de tecnologia na China. Eu, particularmente, estou muito animado, principalmente no setor de inteligência artificial. Não sou tão animado com semicondutores na China, porque eles não têm a qualidade que uma NVIDIA tem ou uma Broadcom tem, e dificilmente eu acho que eles vão alcançar esse nível de excelência nesses GPUs. Mas, no setor de inteligência artificial e cloud, tem ótimos nomes. Eu, particularmente, sou muito animado com o setor. Fiz algumas alocações em nomes diretos e via ETF. Claro que via ETF você pega, agora um linguajar mais técnico, você pega muito mais o beta e menos o stock picking. Mas eu fiz as duas coisas e ainda pretendo aumentar um pouco mais caso haja oportunidade de janelas para aumentar. Esses são os principais pontos da China. Lembrando que a China vai passar também pelo ano novo lunar logo logo, então há um arrefecimento do fluxo lá no país. Em breve, coincide mais ou menos com o carnaval aqui no Brasil. E vamos então falar de Brasil. Brasil, um novo recorde no Ibov, 186 mil pontos. Realmente é algo extraordinário que tem acontecido no Brasil nesse ano de 2026. É um apetite do investidor estrangeiro por mercados emergentes, e o Brasil se beneficia desse fluxo. Uma notícia que eu achei muito interessante, que para mim é sintomático e serve de referência para valuations, foi uma captação do Tesouro que emitiu 4,5 bilhões de dólares em títulos no exterior, 3,5 no benchmark de 10 anos e 1 bi em 30 anos. E o yield foi de mais ou menos 6,20, 6,30, o que é um spread em relação à Treasury de 10 anos dos Estados Unidos de 2,22. Então eu achei isso muito interessante, porque isso pauta os valuations, e é interessante que o investidor tenha isso em mente para que possa avaliar como é que está a taxa de desconto e qual é a diferença, o spread que existe entre uma Treasury e o título do governo. Então vale muito a pena para quem for mais, não vou dizer o termo dogmático, mas para quem gosta mesmo de fazer um fluxo de caixa e gosta de avaliar qual é a taxa de desconto no Brasil justa, fica aí um bom referencial de algo que acabou de acontecer. IPCA projetado no Boletim Focus está em 4,06%, Selic projetada 2,25% no Focus. Mas isso é muito interessante, porque nós temos um spot a 5,18 e um Focus precificando o câmbio a 5,50 no final do ano. Então vejam que ou os economistas vão ter que refazer o cálculo de câmbio, ou esse câmbio está fora do lugar. Mas como há muita disparidade de visões e o fluxo estrangeiro para o Brasil nesse momento é muito favorável,
é natural que haja essa discrepância entre o que os economistas brasileiros estão projetando no Focus e o câmbio atual. Falando um pouco de commodities e cripto, o Bitcoin segue na sua tendência de baixa e o ouro ultrapassou pela primeira vez os 5, novamente ultrapassou os 5 mil e se estabilizou agora nesses 5 mil. Lembrando, é muito importante analisar o movimento do ouro, porque a China deu uma diretriz aos bancos, às instituições financeiras chinesas, para que diminuam a alocação em Treasury. Então, esse é um ponto bastante interessante para tentar refletir e pensar nos desdobramentos geopolíticos dessa estratégia da China, que não é só da China, obviamente, mas a China é um player muito relevante, porque tinha muita Treasury, o ápice da alocação em Treasury foi 2011, e agora determina essa realocação. Então, esses são os pontos principais. Agora é monitorar, né, o payroll amanhã, os earnings aí das empresas, agora empresas mais ligadas ao consumo. Importante analisar como é que está, como é que estão os earnings dessas empresas. McDonald's, Coca-Cola, são empresas que estão muito ligadas ao consumo lá nos Estados Unidos e que vale a pena monitorar. Então, esses são os principais pontos. Apenas fazendo uma recapitulação, uma rotação das mega caps, das big techs para small caps e emerging markets, a China atraindo bastante fluxo, principalmente as empresas de tecnologia. Temos ainda aqui no Brasil um grande fluxo que se beneficia dessa onda. O BTG Pactual com resultado excelente. Hoje temos a CEO Conference, em que Scott Bessent vai dar uma entrevista a André Esteves no evento do banco. Muito interessante acompanhar as falas do secretário do Tesouro. E temos ainda o resultado do IPCA, que parece que realmente a inflação vem decrescendo e vem na meta, lembrando que a meta é de 3% e uma oscilação de 1,5% para cima ou para baixo. Então, com o IPCA na meta, que abre espaço para que o Copom venha cortando os juros. Essas são as principais notícias de hoje, dia 10 de fevereiro. Se houver alguma novidade, eu volto e comento nas minhas redes. Lembrando, @RafaelAbismusa em todas as redes, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn e, como vocês já sabem, aqui no podcast, no Spotify. Lembrando que o carro-chefe, nossa produção de conteúdo, é o YouTube. Meu foco principal está sempre em vídeos mais longos, explicativos. Fiz um vídeo que teve muito sucesso semana passada sobre o impacto da inteligência artificial nas empresas de software. Pretendo fazer algumas sequências a esse vídeo pela repercussão que teve, muitas pessoas comentando ali embaixo do vídeo e vi que muitas pessoas, inclusive do setor de software, programadores, analistas, comentando e discutindo. Gostei muito da repercussão do vídeo e pretendo dar continuidade ao tema porque tem muito mais coisa para comentar. Obrigado se você ouviu até o fim, agradeço muito pela sua atenção e desejo um ótimo dia.